Você sabia que uma escolha errada pode mudar completamente o curso da sua vida? Hoje, vamos explorar a história de Eli, seus filhos e o jovem Samuel, que nos ensina sobre as consequências da desobediência e a importância de ouvir a voz de Deus. Talvez você esteja passando por um momento de crise ou dúvida, como o povo de Israel, e se perguntando se há uma saída. A boa notícia é que, assim como Samuel, você também pode ouvir a voz de Deus e mudar o rumo da sua história. Neste vídeo, vamos entender como a negligência de Eli levou a uma tragédia e como Samuel, mesmo jovem, se tornou a chave para a restauração de Israel. Você sabia que suas decisões podem afetar não só você, mas também todos ao seu redor? O que você tem feito para manter a sua relação com Deus verdadeira e obediente? O vídeo de hoje vai mostrar o que acontece quando ignoramos o chamado divino e como podemos fazer diferente. Se você está cansado de erros repetidos ou de sentir que algo falta na sua vida, este vídeo vai transformar a sua visão sobre a obediência e o temor a Deus. Prepare-se para descobrir como o fim de uma era pode ser o começo de algo ainda maior. Fique com a gente e veja como a história de Samuel pode mudar a sua perspectiva para sempre. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias exemplificam um grave desvio de conduta no sacerdócio de Israel, revelando como a falta de reverência e temor a Deus pode corromper até mesmo os escolhidos para liderar. Em vez de honrar suas funções no tabernáculo, esses homens usavam seus cargos sagrados para se beneficiar, abusando das ofertas sacrificiais que deveriam ser dedicadas ao Senhor. Essa atitude não apenas desrespeitava as leis divinas, mas também minava a confiança do povo no sacerdócio. Imagine um líder religioso hoje se aproveitando da fé dos outros para ganho pessoal. É esse o nível de traição que Hofni e Finéias representavam. O que torna essa história ainda mais alarmante é a negligência de Eli, que mesmo consciente das transgressões de seus filhos, optou por repreendê-los de maneira superficial, quase como se temesse mais desagradar a eles do que a Deus. Essa postura reflete um erro comum em nossa sociedade: priorizar laços humanos em detrimento da obediência ao Criador. Quando deixamos o erro passar sem agir, estamos na prática consentindo com ele. Pense no impacto de não corrigir comportamentos prejudiciais na sua própria vida. O que você tolera, você ensina. E é aqui que começa a transição de uma era de desordem para uma mensagem de julgamento. Deus, justo em suas decisões, envia um aviso claro a Eli: a conduta de seus filhos não ficará impune. A Bíblia nos mostra que o pecado, quando não confrontado, não apenas afeta os culpados, mas também aqueles que permitem que ele prospere. E assim, o palco começa a ser montado para um jovem de coração puro e dedicado, Samuel, assumir o papel de ouvinte e mensageiro da voz divina. Eli, um sacerdote de alta posição, enfrentava um dilema que muitas vezes também nos desafia: a escolha entre corrigir os erros dos que amamos ou nos acomodar ao silêncio para evitar conflitos. Ele sabia das ações perversas de Hofni e Finéias, mas hesitou em confrontá-los com firmeza. É como se ele tivesse escolhido proteger o vínculo familiar em detrimento do temor a Deus, uma decisão que carregava consequências devastadoras. Esse episódio reflete uma verdade desconfortável. Quando deixamos de agir contra o erro, mesmo que por amor ou medo de rejeição, acabamos falhando em nossa responsabilidade perante Deus. Essa atitude passiva é destacada nas Escrituras como uma forma de desonra ao Senhor. Ao honrar mais seus filhos do que a Deus, Eli quebrou um princípio fundamental: Deus exige ser o centro de nossas decisões, independentemente dos laços que nos unem a outras pessoas. Isso não significa que devamos abandonar o amor pelos nossos, mas sim que precisamos agir com integridade. Imagine um chefe de família que permite que membros da casa cometam injustiças sem intervenção. O caos e a falta de respeito rapidamente se instauram. Esse é o retrato de Eli, um líder que perdeu o controle do sacerdócio. O julgamento de Deus foi anunciado de maneira clara. A mensagem que ecoa dessa narrativa é profunda: o temor a Deus deve sempre ter precedência. Quando negligenciamos essa prioridade, abrimos portas para consequências que podem ultrapassar nossas próprias vidas e impactar gerações. Foi nesse contexto que Deus começou a preparar Samuel, um jovem que demonstrava humildade e obediência. Esse contraste nos leva a questionar: como Samuel agiria diferente? E o que nós podemos aprender
aprender dessa transição de liderança. A sentença divina sobre a casa de Eli foi clara e implacável. A morte simultânea de Hofni e Finéias simbolizaria mais do que um fim trágico. Seria a manifestação do juízo de Deus contra um sacerdócio que havia se corrompido completamente. Essa profecia, entregue por um homem de Deus, ressaltava a gravidade do pecado e da omissão. Deus não se deixa enganar, e suas ações deixam claro que ele é justo e zeloso por sua glória. É impossível não sentir o peso desse julgamento, um lembrete de que nossas escolhas carregam consequências, tanto no presente quanto no futuro. Essa sentença também marcou o rompimento de uma linhagem sacerdotal que havia se distanciado de seu propósito original. A destituição da casa de Eli ilustra que a liderança espiritual não é um direito hereditário, mas uma responsabilidade diante de Deus. Quando os líderes falham em conduzir com reverência, tornam-se indignos de suas funções. Imagine um profissional que negligencia seu trabalho por completo. Cedo ou tarde, ele será substituído. Assim, Deus mostrou que seu plano não depende da fidelidade humana, mas de sua própria vontade. Esse momento abre caminho para uma nova fase na história de Israel, onde Samuel emerge como um líder diferente. Enquanto a casa de Eli enfrentava o colapso, Samuel era moldado para trazer renovação ao povo de Deus. O contraste entre essas duas figuras é evidente e nos leva a refletir. O que nos qualifica diante de Deus não é a posição que ocupamos, mas a maneira como vivemos essa posição com temor, obediência e reverência. A história de Samuel começava a ganhar forma, e a próxima etapa revelaria a grandeza de seu chamado. Samuel é o exemplo perfeito de como a obediência e a reverência podem transformar vidas. Desde cedo, ele demonstrava um coração disposto a servir, mesmo em um ambiente cercado pela corrupção de Hofni e Finéias. Sua vida no tabernáculo era marcada pela simplicidade e pelo compromisso com Deus, uma postura que chamou a atenção do Senhor. Essa história nos ensina que a fidelidade não depende do que está ao nosso redor, mas de como escolhemos reagir. Samuel poderia ter se deixado influenciar pelo caos ao seu redor, mas preferiu ser luz em meio à escuridão. O chamado de Deus para Samuel veio de maneira direta e pessoal, demonstrando que ele busca corações prontos para ouvir sua voz. Samuel, ainda jovem, ouviu o Senhor chamando-o durante a noite, um momento que transformaria sua trajetória para sempre. Esse episódio destaca algo essencial. Deus fala conosco de maneiras específicas, mas é nossa responsabilidade estar atentos. Você já parou para pensar em como Deus pode estar chamando você? Talvez por meio de uma oportunidade, um conselho sábio ou até mesmo um desafio inesperado. A obediência de Samuel foi o que o preparou para esse grande propósito. Ele não apenas ouviu o chamado, mas também respondeu com humildade. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase simples carregava um peso enorme, pois revelava sua disposição de ser usado por Deus. Sua história é um convite para que reflitamos sobre nossa própria caminhada espiritual. Estamos dispostos a ouvir e obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando isso significa ir contra as expectativas do mundo ao nosso redor? Essa é a questão que nos leva ao próximo capítulo dessa narrativa. A revelação de Deus a Samuel foi um marco não apenas na vida do jovem, mas em toda a história de Israel. Imagine a responsabilidade de receber uma mensagem tão solene. O julgamento da casa de Eli, alguém que Samuel respeitava como líder espiritual. Apesar de sua juventude, Samuel mostrou coragem e obediência ao aceitar esse chamado. Esse momento nos lembra de que Deus não escolhe os mais experientes ou influentes, mas aqueles com corações dispostos a cumprir sua vontade. É um lembrete poderoso de que, independentemente de nossa idade ou posição, Deus pode nos usar para grandes propósitos. A mensagem entregue a Samuel foi clara e direta. Deus confirmou que a corrupção de Hofni e Finéias e a negligência de Eli haviam atingido um ponto irreversível. A linhagem de Eli seria julgada e a liderança do sacerdócio passaria para outro. Era um fardo pesado para Samuel carregar, mas ele não recuou. Esse episódio destaca que o temor a Deus e a fidelidade à sua palavra devem prevalecer sobre o medo de desagradar aos homens. Quantas vezes nos calamos diante do erro por medo de sermos rejeitados? Samuel nos ensina que agradar a Deus deve ser nossa prioridade. Quando finalmente compartilhou a mensagem com Eli, Samuel agiu com sinceridade e respeito, mesmo sabendo que
que seria uma notícia difícil de ouvir. Eli, por sua vez, aceitou o julgamento com resignação, reconhecendo a soberania de Deus. Esse diálogo entre eles nos ensina sobre humildade diante da correção e a importância de nos submetermos à vontade divina. A história nos convida a refletir. Estamos dispostos a ser porta-vozes de Deus, mesmo quando a mensagem é desafiadora? E mais, como lidamos quando Deus nos corrige? A resposta de Eli e a firmeza de Samuel pavimentam o caminho para o desfecho dessa narrativa. A batalha contra os filisteus foi um divisor de águas para Israel, uma nação que naquele momento havia se distanciado do verdadeiro temor a Deus. Os israelitas acreditaram que apenas a presença da Arca da Aliança seria suficiente para garantir a vitória, como se ela fosse um amuleto de poder mágico. Contudo, Deus não é manipulado por símbolos ou tradições vazias. Essa derrota é um lembrete poderoso de que o verdadeiro poder vem da obediência e do relacionamento sincero com o Criador, não apenas da presença de objetos sagrados. É como alguém que usa uma cruz no pescoço, mas vive distante da fé que ela representa. A derrota foi devastadora e humilhante. Hofni e Finéias foram mortos no campo de batalha, cumprindo a profecia divina, e a arca foi capturada pelos filisteus, um evento que abalou profundamente o povo de Israel. Perder a arca simbolizava mais do que um revés militar. Era como se a própria glória de Deus tivesse se afastado do povo. Imagine a dor de perder aquilo que representava a presença do Senhor entre eles. Essa lição ecoa até hoje. Sem a obediência a Deus, até as maiores bênçãos podem nos ser tiradas. A tragédia não terminou no campo de batalha. Quando Eli soube da morte de seus filhos e da captura da arca, ele caiu de sua cadeira e morreu, encerrando de forma trágica sua liderança. Esse momento é um marco de encerramento para uma era de negligência espiritual e um ponto de partida para uma nova liderança sob Samuel. A mensagem central aqui é clara. Deus não pode ser tratado com leviandade e sua glória não pode ser usada como ferramenta para nossos próprios interesses. Mas o que vem a seguir? Como Deus restauraria seu povo após esse evento catastrófico? A resposta está na figura de Samuel. A morte de Hofni e Finéias no campo de batalha marcou o desfecho de uma longa história de desobediência e desrespeito ao sacerdócio. Esses dois homens, que deveriam ser líderes espirituais, tornaram-se exemplos do que acontece quando o temor a Deus é substituído pela ganância e pela corrupção. Suas vidas nos mostram que ninguém está acima da justiça divina, independentemente da posição que ocupa. Essa lição é tão atual quanto naquela época. A autoridade não pode ser usada como um escudo para o erro. No final, Hofni e Finéias não foram derrotados apenas pelos filisteus, mas pelo próprio juízo de Deus. A captura da arca pelos filisteus representou um dos momentos mais sombrios para Israel. A arca era mais do que um símbolo. Ela era o lugar onde a presença de Deus se manifestava ao seu povo. Perder a arca significava, aos olhos de Israel, perder a conexão com Deus. Imagine a sensação de desamparo e vergonha que tomou conta da nação. Essa tragédia revela uma verdade profunda. A presença de Deus não pode ser manipulada ou tomada como garantida. Sem reverência e obediência, até mesmo as maiores dádivas podem ser retiradas. Ao saber das notícias, Eli também encontrou seu fim, selando o destino de sua linhagem sacerdotal. A morte dele foi tão simbólica quanto trágica, indicando que a era de desobediência e negligência havia chegado ao fim. No entanto, mesmo nesse cenário desolador, Deus estava preparando algo novo por meio de Samuel. É interessante como, muitas vezes, os momentos de maior escuridão precedem os maiores atos de restauração divina. A queda de Hofni e Finéias, e até mesmo a captura da arca, eram parte de um plano maior. Mas como Deus usaria Samuel para trazer uma nova era ao povo de Israel? A morte de Eli foi o ato final de um período marcado pela negligência espiritual e pela desobediência ao chamado divino. Quando Eli ouviu sobre a captura da arca e a morte de seus filhos, seu coração não suportou. Ele caiu de sua cadeira e morreu, fechando um ciclo de liderança que, apesar de seu início promissor, terminou de forma trágica. Essa cena é carregada de simbolismo, destacando que a liderança espiritual exige responsabilidade e reverência. Eli nos ensina que, quando negligenciamos nossa missão, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. A expressão "a glória de Israel se
foi define perfeitamente aquele momento. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo, estava agora em mãos inimigas. Essa perda foi um golpe profundo, pois mostrava o quão distante Israel estava de seu Deus. É como perder algo que se acredita ser insubstituível, um reflexo do quanto a nação havia trocado a obediência pela presunção. Essa lição ecoa para nós. Deus não habita em objetos ou rituais, mas em corações que o buscam com sinceridade, sem reverência e temor. Até mesmo os maiores tesouros espirituais podem perder seu significado. No entanto, a tragédia também trouxe uma oportunidade de renascimento. A liderança de Eli deu lugar a uma nova era, com Samuel sendo confirmado como profeta de Deus. Samuel não apenas trouxe uma renovação espiritual, mas também preparou Israel para tempos de restauração. É fascinante como Deus transforma a escuridão em luz, usando as situações mais difíceis para trazer algo novo e poderoso. Agora, com Samuel, a história de Israel tomaria um rumo diferente, mostrando que Deus nunca abandona seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas como Samuel conduziria essa transformação? É isso que as próximas páginas revelariam. E então, o que você vai fazer com tudo isso que acabamos de explorar? A história de Eli, seus filhos e Samuel não é apenas um relato antigo, é um espelho que reflete nossas escolhas diárias. Quantas vezes colocamos nossas prioridades acima do chamado de Deus? Quantas vezes negligenciamos o que é certo, achando que haverá tempo para corrigir? Hoje, você aprendeu que Deus não se deixa enganar por aparências ou posições. Ele busca corações obedientes e dispostos, como o de Samuel. Agora é sua vez de perguntar: o que eu preciso mudar para que a voz de Deus encontre espaço na minha vida? Talvez você esteja em uma situação em que se sente sem direção, como Israel após a perda da arca. Mas lembre-se, mesmo na desobediência e no caos, Deus nunca abandona seu povo. Ele está sempre pronto para restaurar e trazer uma nova esperança. Será que você tem ouvido a voz dele, mas hesitado em obedecer? Ou será que Deus tem usado pessoas ao seu redor para chamar sua atenção, assim como fez com Samuel? Não espere que seja tarde demais para tomar uma decisão. A mudança começa agora. O que você vai fazer a partir de hoje para viver com mais reverência e temor a Deus? Se você quer continuar aprendendo sobre histórias como esta e descobrir como aplicá-las em sua vida, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhum conteúdo e continua crescendo em fé e entendimento. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário aqui. O que mais te impactou nesta história? Sua opinião é muito importante e nos ajuda a criar mais conteúdos que transformam vidas. Nos vemos no próximo vídeo.